Hoje a gente recebe a psicóloga Carolina Neves. Ela vai falar com a gente sobre um tema extremamente importante: a depressão entre os adolescentes. Carol, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos que nos assistem. A gente tem falado bastante sobre depressão nos últimos anos, talvez porque essa seja de fato a doença do século, né? Pesquisadores têm apontado isso. O número de pessoas hoje que têm depressão é muito significativo, tem inclusive muito a ver com o modo de vida, como nós temos vivido, né? E isso afeta diretamente das pessoas. Mas agora pensar em depressão no adolescente parece que torna essa doença ainda mais assustadora. Isso. É até algo novo, né, Ronaldo? Se a gente for pensar, começou-se a cogitar esse quadro em adolescentes e em crianças a partir dos anos 60. E só a partir de 75 que, na verdade, foi assim, algo esclarecido e dito como existente, né? Então, é algo novo que a gente está estudando ainda, e esse diagnóstico também ele é bem aí difícil de ser feito, tanto por essa novidade, vamos dizer assim, né? Então, surgiram, sim, instrumentos que nos auxiliam na psicologia para estar identificando isso, mas é algo muito novo. E essa doença, até onde eu sei, ela é bastante distinta em relação ao adolescente e ao adulto. Ou seja, a depressão tem características diferentes e ela pode ficar meio que silenciosa, passar despercebida na adolescência. É isso mesmo? Isso. Então, assim, os manuais de doenças mentais, eles colocam alguns critérios aí que valem para os adultos, né, para a fase da vida adulta. Para o adolescente e para a criança, a gente também, né, tem essa questão, estende-se para o adolescente e para a criança, mas com algumas situações de cada fase. Então, diferencia-se sim. No adolescente, o que aparece muito não é só um sentimento de tristeza como no adulto, né, um humor rebaixado, mas uma irritabilidade muito grande. Então, é aquele adolescente irritadiço, o tempo todo, não dá para conversar, na escola, né, irritado, as pessoas não conseguem se aproximar, não conseguem falar, então não consegue estabelecer um bom diálogo. Além disso, né, a gente também vê muito um isolamento. Então, uma fase que era para se abrir para o social, a gente vê que é aquele adolescente que fica muito isolado, ou quando entra em contato com outras pessoas, tem problemas de comportamento, porque não consegue estabelecer esse bom relacionamento. Então, tem algumas coisas que são bem particulares dessa fase adolescente. E justamente por isso, né, por essas características, é que fica difícil às vezes pensar, esse adolescente, se meu filho está com depressão, porque uma certa irritação parece normal do adolescente. Às vezes um certo isolamento da família, em casa, por exemplo, ele fica, o garoto, a garota fica às vezes um pouco mais no quarto, mais no canto deles, né? No quartinho deles, no ambiente deles, e a gente vai imaginando que essa é uma situação normal da adolescência, quando não é. Isso. Então, Ronaldo, é bem importante você ter trazido essa temática no sentido assim, tem uma depressão que todo adolescente vivencia e que essa depressão faz parte dessa fase. Então, quando seria normal dessa fase essa depressão? Então, no sentido da palavra depressão, a gente estaria utilizando o quê? Um luto por perdas, né? Então, o adolescente ele vai elaborar esse luto na adolescência por que perdas? A perda do corpo infantil, né? Então, ele agora ganha coisas que ele já nem conhecia, né? Então, assim, pelos, o aparecimento de seios, cintura afinada, enfim, coisas que antes ele não precisava lidar com isso, né? Então, a perda do corpo infantil. Uma outra perda é a dos pais idealizados. Então, os pais super-heróis, que tudo podiam, né? Que tudo faziam, resolviam todas as situações. Agora não, na adolescência, com essa transição, tanto as mudanças físicas que acontecem, também acontece uma mudança emocional. E esses pais começam a aparecer com defeitos para esses adolescentes, que antes eles não viam. Então agora o pai já não é mais o super-herói, tem defeito sim, tem limitação sim. E isso para o adolescente é algo que fere, vamos dizer assim, aquela ideia que ele tinha dos pais. Então também é uma perda, né? Outra é aquela da condição infantil, que não precisava ter tantas responsabilidades, tinham pessoas que eram responsáveis por eles, e agora na adolescência ele precisa assumir um novo papel.
ser responsável por algumas escolhas suas e atitudes suas. Então, além de, no final dessa adolescência, ter que aí escolher uma profissão, se vai, né, se envolver em relacionamentos, vai se casar, vai ter filhos, todas as escolhas dali para frente refletem aquilo que ele foi aprendendo, mas as consequências vão ser para ele. Então, todas essas mudanças vão gerando aí uma série de perdas, né? Vão ter ganhos também, mas uma série de perdas. E a gente fala ansiedades, né? E ansiedade, sem dúvida. Então, a gente fala da elaboração por essas perdas. Isso seria a depressão normal, que vai causando o quê? Um certo retraimento, como você falou, fica um pouco mais no quarto, um distanciamento um pouco maior dos pais, então aquele filho que sempre saía com os pais agora já não quer mais, quer ficar em casa. Isso porque ele precisa se constituir enquanto sujeito. Por que ele está se distanciando desses pais? Então esse é um movimento natural. Um tanto natural, desde que até um certo limite, né? Que a gente também vai abordar o que é o extremo, que seria a depressão mesmo. Mas assim, por que esse distanciamento? Porque ele percebe que os pais não são mais idealizados como ele imaginava e agora ele vai em busca de identificações com outras pessoas, em outros lugares. Então ele vai se constituir enquanto sujeito, ter a sua identidade finalizada no final da adolescência. Por isso um tanto de distanciamento, para ele conseguir se formar, vamos dizer assim. Então até um certo limite é aceitável, né? Então assim, se retrai um pouco, mas em outros momentos consegue se sair bem, consegue se colocar, consegue realizar suas atividades. Quando passa do normal, quando não é mais essa depressão normal, os lutos por essas perdas normais da infância, quando esse quadro ele é muito extenso, quando ele não passa, quando o adolescente não consegue fazer bem essa elaboração e se torna uma constante. Então é aquele adolescente sempre isolado, aquele adolescente que não consegue estabelecer vínculos, que não consegue ter um bom diálogo com as pessoas e que às vezes tem até um prejuízo escolar. Então a gente fala, meu filho está com prejuízo escolar, é problema de TDAH, os pais já, né, vão sempre nessa hipótese. A gente tem que investigar se não é uma depressão. Então, assim, são várias questões que, somadas ao longo de um tempo, né, podem fazer esse quadro de depressão. O depoimento, a fala desse adolescente, muitas vezes também silencia os seus próprios sentimentos, suas próprias emoções. Isso também prejudica o diagnóstico, não? Sem dúvida. Por isso que até foi identificado, assim, uma necessidade de testes para se avaliar, porque no teste psicológico não tem como a gente esconder, ele aparece, né? Então, assim, às vezes o adolescente tem essa dificuldade de colocar o seu sentimento, o seu pensamento, o que acontece com ele, de dizer em palavras mesmo, né? Eu estou sentindo isso, ele não consegue dar esse nome, então dificulta o nosso diagnóstico, né? Então, hoje a gente tem outros aparatos que podemos utilizar aí para fazer esse diagnóstico em consonância sempre com os pais, trazendo a história de vida dessa criança, o comportamento e agora na adolescência como está, qual a mudança que houve, então sempre fazendo uma busca também desse histórico. Muitas vezes essa doença, até pela dificuldade de diagnosticar, passa, ou seja, você passa esse adolescente pelo período, né, dessa fase da vida sem ter o diagnóstico e sem ter o tratamento adequado. E daí, Carol? É um adolescente que vai sofrer demais, Ronaldo. Então, assim, vai ter sérios prejuízos, né? Tanto na área profissional, na área sentimental, na área familiar. E isso é muito comum, porque, como a gente vem dizendo, é algo novo, né? Então, assim, é difícil de fazer esse diagnóstico. Às vezes, a gente precisa até fazer essa ponte com a psiquiatria, com outros profissionais, até mesmo na escola, né? Então, não é algo fácil de ser identificado. O adolescente que não foi aí diagnosticado com antecedência, ele vai sofrer muito intensamente e vai ter sérios prejuízos. Chegando na vida adulta, dá para tratar, dá sim para fazer uma terapia, dá para tomar uma medicação se for o caso e reverter algumas coisas, mas tem outras que às vezes não dá para resgatar. Teve vários prejuízos. Ok, quer dizer, é algo que ele vai ter que tratar depois de outra forma ao longo da vida adulta. Isso, levando bastante tempo. Carol, muito obrigado. Eu que agradeço, Ronaldo. Obrigada pela oportunidade.